estimados irmãos e irmãs que estão aqui na matriz, celebrando esta Eucaristia conosco, segundo domingo do tempo da Quaresma, este tempo de conversão, dia de salvação, que a Igreja, que é a nossa mãe, prepara para nós, a fim de que nós possamos fazer uma avaliação da nossa vida e, se estivermos pelos caminhos tortuosos, o Senhor nos convida a entrar no caminho e na dinâmica da salvação. Porque, como diz a música que nós cantamos, eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. É hoje que o Senhor quer intervir na nossa vida para nos libertar dos nossos inimigos que nos impedem de sermos salvos, que são o pecado e a morte. Neste segundo domingo do tempo da Quaresma, nós estamos fazendo um pedido ao Senhor. É a graça que nós queremos para esta semana, que o Senhor nos alimente com a sua palavra. E a palavra de Deus não são palavras jogadas ao vento, a palavra de Deus é concreta, é real, é uma pessoa, é o seu Filho Jesus Cristo, por meio de quem Deus criou todas as coisas e por meio de quem Ele faz a chamada recriação ou a redenção, tanto da obra de Deus como da humanidade. Jesus é a palavra eterna do Pai, pronunciada sobre o caos original, que se encarnou e que foi depois também pronunciada sobre o caos que nós provocamos quando nós pecamos. Assim como o Senhor colocou todas as coisas no seu lugar por meio da palavra, assim também o Senhor nos recoloca e nos reconduz para a salvação por meio de Jesus. Por isso, Padre Zezinho, outrora, nos fez cantar uma canção que dizia assim: dai-me a palavra certa, na hora certa, do jeito certo e para a pessoa certa. Quem é a palavra certa, na hora certa e do jeito certo para a pessoa certa? É o próprio Jesus. Então, nós estamos pedindo ao nosso Deus que nos alimente de Jesus, a palavra certa, na hora certa e do jeito certo, para a pessoa certa, que somos nós. Porque nós nos alimentando de Jesus, Ele vai nos purificar na nossa fé, a fim de que nós possamos nos alegrar com a visão da glória. E aí, vejam como a Igreja é mãe e nos ensina a pedir esta graça a Deus, e ela nos mostra na palavra de Deus por que nós devemos pedir esta graça. Vejam o Evangelho de hoje, é o Evangelho da transfiguração. Jesus subiu à montanha, chamou consigo 3 testemunhas, Pedro, Tiago e João, os mesmos que vão estar com Jesus no Getsêmani, quando Jesus vai sofrer agonia, os soldados vão chegar, eles vão estar dormindo. E quando subiram a montanha também, numa sonolência danada, eles, quando acordaram, ficaram atordoados, porque Jesus tinha manifestado a sua glória, e eles, sem saber o que entender, olharam para tudo aquilo, viram Jesus e Moisés e Elias ali, e ao contemplar aquilo, o Senhor queria dizer que nele se cumpriu toda a profecia e toda a lei. Jesus é a grande novidade do Pai para a humanidade. Jesus é o Salvador. A lei e os profetas conduziram até aquele momento. A partir daquele momento, Jesus é o centro da vida cristã, Jesus é o centro da vida da comunidade,
da humanidade, todas as pessoas precisam se voltar para Ele. Agora, é interessante um fato. Por que é que Jesus chamou aqueles discípulos para subir a montanha com Ele? Porque Jesus havia anunciado a cruz. Eu não sei se vocês se lembram, Ele fez uma pergunta aos discípulos: o que dizem por aí a respeito do Messias? Ou o que dizem por aí ao meu respeito? E aí foram diversas as respostas, e Jesus fez uma pergunta direta para eles, de coração para coração: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí o Evangelho relata que, cheio do Espírito Santo, lembremos que domingo passado nós pedimos o Espírito Santo ao Senhor. Cheio do Espírito Santo, Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus elogia Pedro dizendo: tu és feliz, Simão. E ele diz: não foi o teu coração que sabia destas coisas, mas o meu Pai revelou isso a vocês. Na sequência, Jesus começou: o Filho do Homem vai sofrer muito, vai ser condenado, vai ser entregue aos homens, vai passar pela cruz. E nós temos medo da cruz, porque a cruz lembra dor, a cruz lembra sofrimento. Simão Pedro tem medo da cruz, ela é redentora, mas Simão Pedro tem medo da cruz e nós também temos. Disse: isso nunca te aconteça, Senhor. Ao que Jesus responde a ele: afaste-se de mim, Satanás, porque você não está pensando na obra de Deus, no projeto de Deus, mas tu estás com o pensamento humano, tu estás fugindo da tua missão, tu estás fugindo da cruz, tu estás fugindo do caminho da eternidade. Afaste-se de mim, Satanás. Pedagogicamente, não é? O pedagogo é aquele que conduz pela mão, vai mostrando o caminho, vai mostrando a realidade. Então Jesus chamou alguns discípulos para serem testemunhas daquilo que ele daria a quem perseverar na fé, mesmo diante da cruz. E entre eles está Pedro, Tiago e João. Esta transfiguração do Senhor no Monte Tabor, no lugar propício para uma experiência com Deus, é para dizer: está vendo humanidade? Está vendo Pedro? Está vendo todos vocês? Estão vendo todos vocês que fogem da cruz? Se vocês passarem por ela e permanecerem perseverantes, é isto que eu darei a vocês, a vida eterna. Então, qual é o motivo dessa transfiguração? Em primeiro lugar, nos fortalecer na fé, diante do caminho da cruz. Nos fortalecer na fé, diante do caminho da cruz. E depois, mostrar a glória que está reservada para todos aqueles que forem até o fim, que acreditarem nas promessas de Deus. Aliás, o Evangelho já diz isto a nós: aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós temos algumas figuras que são para nós modelo de fé. Por exemplo, na primeira leitura nós ouvimos o testemunho de Abrão, que depois vai ser chamado de Abraão, porque quando Deus muda a nossa história, muda o nosso nome, para que nós possamos de fato assumir a nossa missão. Isto que acontecia nas comunidades religiosas, por exemplo, de outrora, né? Algumas religiosas tinham o seu nome de batismo trocado para dizer: eu agora pertenço a esta comunidade e tenho uma missão a fazer. Jesus
e a realidade divina mudou o nome de muita gente na história, de acordo com a sua missão. Abrão, né, que recebeu o convite para entrar numa empreitada. Deus o convida. Se você quiser, se você aceitar essa proposta, eu te farei o pai de uma numerosa multidão. Olha as estrelas do céu. Tu és capaz de contar as estrelas do céu? Pois bem, se tu te tornares um peregrino de esperança para a plenitude, tu serás assim o pai de uma numerosa multidão. E aí o texto diz: Abraão, está escrito bem ali, Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. Depois, a segunda leitura, nós temos um outro homem de fé, que é o apóstolo Paulo, e por causa de sua pregação, a fé em Jesus chegou a muitos lugares. Ele fundou inúmeras comunidades. Ele nem era cristão, vocês sabem disso. Ele era fariseu, era judeu e fariseu. Judeu por causa da sua raça e fariseu por causa da sua escolha de viver a sua experiência de fé. Mas ele teve um encontro com Jesus, e esse encontro foi para ele como o Tabor. Ele não estava no Monte Tabor com os discípulos, mas é uma experiência posterior, e ele recebeu uma epifania, ou uma teofania, como os discípulos do Tabor receberam, e ele se encontrou com o Senhor e teve a sua vida transformada. Era Saulo e se tornou Paulo. Abrão se tornou Abraão. Saulo se tornou Paulo. Cefas se tornou Pedro, e assim por diante. Por causa da fé, por causa da missão abraçada. Então, por causa da fé, Paulo se tornou um grande missionário. E aí ele nos está convidando na leitura de hoje, a continuar firmes no Senhor, a perseverar na fé, para que nós sejamos salvos. Então, vejam, são experiências de Deus que são contadas na Sagrada Escritura, para que nós também possamos fazer a nossa própria experiência de Deus e recebermos o convite para que possamos entrar na glória do Senhor. Vinde, benditos de meu Pai, para a morada que eu vos preparei desde toda a eternidade. Lembremos, no entanto, que para que nós cheguemos lá, é preciso que nós possamos assumir a cruz, como Jesus deixa bem claro aos seus discípulos: se vocês quiserem me seguir, tome a sua cruz cada dia e me siga. Mas, como domingo passado, nós temos as tentações que vêm e que tentam nos impedir de fazer esta caminhada, e muitos ficam pelo caminho. E uma das tentações é exatamente a gente querer permanecer na zona de conforto. Na zona de conforto. Pedro, quando acordou daquela sonolência, que não estava compreendendo direito o projeto de Deus, quando acordou daquela sonolência, que viu aquela maravilha que Jesus mostrou a ele, que daria a uma humanidade crente, uma humanidade de fé, então disse: vamos ficar aqui. Se queres, Senhor, faremos para ti, ou faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro, na verdade, queria talvez focar em Moisés, que foi o grande profeta do Antigo Testamento, que começou tudo isto, um processo de libertação. Moisés e Elias funcionaram, como eu disse, até ali, mas a partir dali, Jesus é o Salvador. Por isso, ele é o centro da nossa vida, né? Ele é o centro da nossa vida. A experiência dos discípulos no Tabor nos ensina que é
na oração que nós nos aproximamos de Deus. Eles subiram ao monte e foram rezar com Jesus. Quando rezamos, o nosso coração se abre para enxergar a glória divina e compreender melhor os planos do Senhor para nós. Quando rezamos, nosso coração se abre para enxergar a glória divina e compreender melhor os planos do Senhor para nós. Mas a gente às vezes tem medo e tem a tentação de achar que tudo está normal, que tudo está tranquilo, que a gente não precisa mais de nada, que não precisa mais de rezar, que não precisa mais de confiar no Senhor, que a nossa fé já está fortalecida. E aí é na dor e no sofrimento que nós vamos perceber que nós estamos frágeis. Nós estamos frágeis e precisamos nos alimentar do Senhor. Pedro está ali maravilhado com aquela visão. Ele tinha a ideia de um desejo humano, de glória neste mundo. Ele tinha negado a cruz, ele queria a glória neste mundo. Jesus quer conceder à humanidade uma glória muito maior, a eternidade, a felicidade plena do ser humano. Muitas vezes nós buscamos momentos de paz e alegria na fé, mas temos medo de descer do monte, de enfrentar os desafios da vida, dos desafios do dia a dia. Jesus nos ensina que não podemos fugir da nossa missão. A glória da ressurreição passa pela cruz. Só houve ressurreição e só há ressurreição porque o Senhor da glória passou pela cruz. Agora, algo importante também devemos considerar. Naquela teofania do Monte Tabor, algo semelhante aconteceu como no batismo de Jesus. Não sei se vocês se lembram. Jesus foi ao encontro de João, se fez batizar, desceu sobre ele o Espírito e do céu, da nuvem, uma voz dizia: este é o meu filho amado, escutai-o. Mais uma vez, na teofania do Monte Tabor, a nuvem que ali encobria aquele lugar, de uma certa maneira mantém, nós diríamos assim, os segredos de Deus, que não revela tudo, mas que revela aos poucos, de acordo com a capacidade de cada um. Daquela nuvem veio de novo a voz, segunda vez: este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Há uma necessidade do ser humano escutar Jesus. Como eu dizia no início, por que há uma necessidade de se escutar Jesus? Porque ele é a palavra certa, na hora certa, do jeito certo e para a pessoa certa. Se nós o escutarmos, nós com certeza já vamos permitindo que o Senhor vá dando vida eterna a cada um de nós. Porque o mesmo Pedro que negou Jesus, o mesmo Pedro que revelou a identidade de Jesus, que o negou, que viu essa glória, disse certa vez: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Escutar Jesus significa acolher sua palavra, significa confiar nele, significa segui-lo, mesmo nos momentos difíceis. E este tempo de quaresma, que a igreja, nossa mãe, nos proporciona, é tempo de conversão, é tempo de deixar que o Evangelho ilumine as nossas vidas, as nossas escolhas e transforme os nossos corações. Deixar o Senhor nos transformar, nos transfigurar, é aceitar a missão. Após a transfiguração, os discípulos descem do monte e continuam a sua caminhada com Jesus, rumo a Jerusalém.
Jerusalém ali é o centro político e o centro das decisões. É o lugar da entrega de Jesus. Jesus está subindo para Jerusalém. Vai ser em Jerusalém que Jesus vai doar a sua vida. E Jerusalém vai deixar de ser o centro das decisões políticas para ser o centro da nossa decisão pessoal, do acolhimento do Salvador. Do acolhimento do Salvador. Quando ele se entregar na cruz, alguém vai dizer, passando por ali, realmente este era o Filho de Deus. Assim também nós somos chamados a descer da montanha, a viver a nossa fé no mundo, sendo testemunhas da luz de Cristo. Que neste tempo quaresmal, irmãos e irmãs, possamos subir o monte da oração, contemplar Jesus, escutá-lo e deixar que sua luz transforme a nossa vida. Fortalecidos por essa experiência, sejamos luz para os irmãos, levando esperança e amor onde há escuridão. Não sei se vocês se lembram, eu dizia que não há ressurreição para nós se não passarmos pela cruz. Não sei se vocês se lembram, nós temos uma padroeira que é a mãe de Jesus e que ele nos deu como mãe. Quando muita gente fugiu, ela ficou ali, uma mulher de coragem, ficou no pé da cruz, porque ela entendeu que a lógica de Deus passa por aquele momento cruel. Ela permaneceu junto da cruz. Por isso que Maria, nossa mãe, padroeira, mãe de toda a igreja, mãe da misericórdia, seja a nossa mãe da transfiguração e nos ajude a caminhar com Jesus rumo à Páscoa da ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.